malta! Antes de mais, quero agradecer pelo feedback do último episódio, o feitiço contra o feiticeiro. Certamente vou voltar a fazer, mas neste episódio eu vou falar de um assunto sensível. Vou falar sobre morte e eu sei que posso ter uma visão muito leve deste tema e também sei que há pessoas que passam mesmo mal só de ouvir falar em morte. E está tudo bem, não, acho que não quer dizer que essas pessoas sejam mais fracas ou assim, acho que isso pode ter a ver com experiências, pá, e até com a nossa maneira de estar na vida. E pronto, eu queria deixar aqui este aviso. Vamos falar sobre morte. Quem não se sentir confortável, não ouça. Então, primeiro eu queria contar-vos aqui uma mensagem que recebi a dizer, tipo, era alguém a dizer que era bué estranho este ser o tema porque tinha estado a falar com a mãe sobre a sua experiência com cadáveres enquanto enfermeira. E eu tive aquele empurrãozinho para gravar isto porque estava a ter antropologia forense. Pronto, era isto que eu queria aqui partilhar, porque houve aqui uma conexão com varredora, mãe de varredora e eu. Então, a primeira pergunta que eu vos fiz, eu tentei ir às perguntas mais batidas para também não estarmos aqui a aprofundar muito isto. Preferias encontrar um cadáver ou ser testemunha de um ataque mortal? E eu já estava à espera que ganhasse o encontrar um cadáver e ganhou com 84%. Vocês disseram que era trauma de qualquer maneira. Há aqui um bom ponto de vista. Se eu fosse testemunha, não ia acabar por ver cadáveres. Sim, não é? Tipo, vocês viam o ataque e viam já o corpo. Eu escolhia só encontrar o cadáver, porque era melhor para mim. Mas imaginem, eu acho que ser testemunha ia ajudar a resolver aquilo que era resolvível. Claro que eu já não podia resolver a morte da pessoa, não é? Eu não conseguia trazer a pessoa à vida, mas eu podia tentar ajudar a resolver o caso na justiça. Portanto, podia haver aqui alguma ajuda legalmente. Se visse alguém morrer, iria pensar que poderia ter feito alguma coisa e isso iria atormentar-me. E também há aqui uma pessoa que diz: acho que encontrar o cadáver, porque se fosse visto, poderiam encontrar dois cadáveres e não um. Tipo, se ele fosse visto a testemunhar, o atacante atacava a vítima que já era suposto e esta testemunha. Portanto, qualquer um deles seria traumatizante, mas acho que encontrar o cadáver seria menos chocante do que propriamente ver alguém a morrer esfaqueado à minha frente. Ainda assim, nenhum seria agradável, já. Todas estas opções ao longo deste episódio, pá, nenhuma é agradável. Acho que encontrar o cadáver é menos traumático, péssimo na mesma, mas ver o ataque acho que tem mais consequências para ti. E agora tenho aqui uma resposta de alguém que escolheu ser a testemunha, que diz: se fosse testemunha, não era a única a presenciar, tenho pânico dessas coisas. E eu sinceramente não percebi esta resposta. Tipo, se fosse testemunha, não era a única a presenciar. Tipo, o quê? É bom que seja o atacante também a presenciar? Pá, a sério, não estou a entender, mas pronto, devo estar a ser muito burra e vamos passar à frente. E basicamente, o que aconteceu foi que eu vos dei toda uma situação, todo um cenário hipotético, que dizia numa situação em que era dada a hipótese de salvar 100 pessoas, mas para isso tinhas de morrer. Preferias salvar, mas ninguém sabia que tinhas salvo as pessoas, ou continuavas a viver e toda a gente sabia que não as tinhas salvo? Pá, eu acho que isto pode ter sido um bocado confuso, mas oralmente ainda é pior, então basicamente chegavam ao pé de vocês. Ou tu morres ou morrem 100 pessoas. Ok? Portanto, a vossa morte, a vossa escolha determina se as 100 pessoas morrem ou não. Portanto, há aqui a cena de 100 vidas valem mais do que uma. Pronto. Então, tu escolhias morrer e salvavas as 100 pessoas, mas ninguém sabia do teu ato heroico, ou então tu continuavas a viver, ou seja, as 100 pessoas morriam e tu sabias disso e tinhas sido tu a escolher e toda a gente, nesse caso, toda a gente sabia que essa tinha sido a tua escolha e que tu tinhas tido escolha. Portanto, eu já estava à espera que ganhasse com uma boa percentagem o salvar e morrer, e ganhou com 82%.
Mas eu acho que isto é daquelas coisas que, eu pensando teoricamente, eu provavelmente também achava que era melhor salvar e morrer. Porque pá, porque são 100 pessoas, eu sou só uma, são mais famílias e mais amigos a perder uma pessoa, um ente querido, enquanto eu era só uma, mas pá, esta coisa, pronto, esta pergunta é interessante porque também tem a ver com o que os outros vão achar de nós e se nos vão julgar e tudo mais, mas eu, na minha perspectiva, acho que tirava isso, porque eu acho que não era capaz de julgar alguém que nesta situação escolhia continuar a viver. Pá, vocês disseram aqui várias coisas. É uma pergunta difícil, o correto todos sabemos que seria salvar as pessoas, mas na realidade, quando somos realmente confrontados com a morte, nem sempre as coisas são assim tão triviais. Ainda assim, pessoalmente, iria depender um pouco de como seria a minha morte. Se fosse uma casa em chamas em que eu conseguiria tirar 100 pessoas que não conhecia de lado nenhum, de lá de dentro, mas saberia que iria morrer, provavelmente acabaria por tentar salvar as pessoas, mas pensava duas vezes antes de me meter dentro dessa casa. Mas se fosse, sei lá, numa experiência em que conseguia criar um antídoto que iria salvar 100 pessoas, mas para isso tinha que ser exposta a coisas que me poderiam matar, já seria mais difícil de escolher. Por acaso, pá, esta pessoa dá dois exemplos, diz que na casa em chamas talvez fosse salvar, pensava duas vezes, mas achava que acabava por tentar salvar, e na cena do antídoto já era mais difícil. Pá, é que na cena, pá, pois, porque não sabemos que cenas é que ela estava exposta. Mas só uma coisa, o que eu queria dizer aqui sobre esta resposta é que, tipo, há aqui um detalhe que é, tu não eras exposta a coisas que poderiam matar, matavam mesmo. Não havia como o contornar, mas sim, pronto. Outra pessoa diz: não sei bem se escolhi esta opção porque era o que realmente faria ou se é porque é a resposta mais correta moralmente. Pelo menos para mim a questão não é as pessoas saberem ou não, pronto, tira esta parte, é mesmo a parte de morrer ou não. Eu não sei se tinha coragem suficiente ou altruísmo suficiente para me sacrificar para salvar 100 pessoas e não sei se isto faz de mim uma pessoa má ou simplesmente uma pessoa. Era isto que eu estava a tentar dizer há bocado, é exatamente isto, é que eu acho que isso faria de ti apenas uma pessoa, não necessariamente uma pessoa má, exatamente por ser uma escolha ingrata. Agora temos uma pessoa que fica dividida, honestamente não sei, eu ia escolher logo morrer e salvar porque é o meu instinto, mas será que no momento eu o iria fazer? Eu não sei se a vontade de viver ia ser muito forte, mas provavelmente faria porque não conseguiria viver sabendo que tinha sangue nas mãos de pessoas inocentes que poderia ter-se salvado, é salvo, mas pronto, e ao menos sempre torna a tua morte para ti no momento mais fácil, porque todos nós vamos morrer um dia, portanto, ao menos que a tua vida tenha tido alguma influência positiva em alguém. Ok, compreendo este ponto de vista. Todos nós vamos morrer um dia porque somos todos mortais, e assim era uma forma de garantir que a vossa morte não era em vão, vá, digamos assim. Ou seja, vocês estavam a morrer em prol de 100 pessoas, da vida de 100 pessoas. Pá, a próxima pergunta deve ser a mais batida de todas, ou uma das pelo menos, que é: preferias saber a causa ou a data da tua morte? E eu, por já ter falado disto com várias pessoas e por eu própria preferir saber a data, achava que saber a data ia ganhar com 80% também. Pá, e não é que ganhou a causa com 52%. Também ficou renhido, mas. E porquê é que eu prefiro a data? Porque do mal ou menos, eu também não queria saber a data. Mas saber a data. Pá, é que eu acho que saber a data não tem propriamente um pró muito grande. Acho é que saber a causa tem um contra muito grande, que é eu evitar fazer as coisas ou ir a algum lado. Quer dizer, ir a algum lado era mais se soubesse o sítio em que eu ia morrer. Mas, por exemplo, imaginem aquela clássica de a causa da morte ser queda de avião. Nunca mais vão andar de avião. Só que agora, tipo, disse isto de uma maneira bué da estranha, disse causa da morte, queda de avião. Agora imaginem este cenário, vocês vão lá ao senhor que tem as vossas fichas de morte e vos pergunta, quer saber a causa ou a data? E vocês, neste caso, diziam a causa. E ele dizia, queda de avião. A informação é tão vaga que pode ser, vocês vão andar na rua e cai-vos um avião em cima, tipo, queda de avião
Não sabemos se vocês estão dentro ou fora do avião, mas pronto. Mas para muita gente com quem eu já falei, a data até tem um bom pró, que para mim não é, porque eu odeio despedidas e para mim a melhor forma de despedir é tipo tchau. Como se fosse tipo, vejo-te amanhã. Só que tipo, nunca mais vejo. Mas era fazer tipo Jesus Cristo. Ganda banquete na véspera. Ganda festarola. Então, pessoas que preferem a data disseram aqui várias coisas. Saber a causa ia fazer-me evitar certas coisas, enquanto que saber a data ia fazer-me aproveitar ao máximo até esse dia. Eu percebo esta resposta, mas por acaso eu acho que ia panicar até esse dia, não ia aproveitar, ia ficar sempre a pensar naquilo. Bem, escolhi a data porque assim teria tempo para até lá fazer tudo o que quisesse antes de morrer e aproveitar os meus últimos dias na Terra. Teria tempo para me despedir das pessoas e prepará-las para isso. Se fosse a causa, iria viver constantemente com medo, porque imagina que me diziam que iria morrer engasgada. Cada vez que fosse comer e a pensar nisso, não conseguiria viver em paz, ou então que iria morrer afogada. Provavelmente nunca mais entraria em água. Pá, só há um reparo que eu tenho que fazer aqui nesta resposta, que é porque é que a pessoa diz que tinha tempo para fazer o que quisesse antes de morrer. Pá, é que tipo, imagina, tu podes lá chegar ao senhorzinho, tipo, às 23h59 e perguntavas, ok, queres saber a data da minha morte? E ele dizia, é hoje. Tu tinhas 1 minuto de vida. Pá, isso do ter tempo é relativo, depende de quando é que ias morrer e da quantidade de coisas que ainda queres fazer. Pá, não concordo que se vá por aqui, do ter tempo. Acho que a data, porque ao menos podias aproveitar ao máximo a vida até àquele momento, enquanto com a causa havia um desespero, porque poderia ser a qualquer momento, ou seja, sinto que não havia esse aproveitamento dos bons momentos. Ok, pronto, percebo. Se bem que há algumas causas que tu saberias mais ou menos quando é que poderia ser, tipo, lá está, se fosse de avião, ok, não, porque de avião podia ser um avião em cima de ti, mas se fosse engasgada, sabias que era no momento em que estavas a comer, pronto. Há algumas causas que te indicam quando é que poderá ser, ou que pelo menos excluem certos momentos. Agora vêm as pessoas completamente alucinadas que preferem saber a causa. Então, esta pergunta é muito masoquista, pá, eu acho que são todas, mas pronto. Mas talvez a causa desse menos ansiedade. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Há vários fatores. A ansiedade é uma coisa demasiado complexa, mas eu percebo que muitas vezes ela possa estar relacionada com o tempo. Por exemplo, o tempo que nós temos para fazer certas coisas, incluindo muitas vezes o tempo que temos para viver e cumprir todos os nossos objetivos de vida. Portanto, sim, eu percebo que a ansiedade esteja muito relacionada, em alguns casos, com o tempo, mas a causa também traria muita ansiedade. Mas pronto, esta pessoa não diz que a data não traz, que a causa não traz ansiedade. Diz é que provavelmente traz menos ansiedade. Eu acho que isto tem a ver com a forma como cada pessoa lida com isto. Mas eu acho que esta pessoa teve bem nesta resposta, porque diz talvez a causa me desse menos ansiedade, mas queria só fazer este reparo. Mais, ia tripar imenso se soubesse a data. Dos meus maiores medos é ter daquelas doenças em que o médico se vira para ti e diz que só tens mais X tempo de vida. Eu não sei como é que é suposto uma pessoa lidar com isso, pois eu também não sei. Ahm, por um lado, acho que tens tempo para te organizar ou despedir, ou sei lá, mas por outro lado, se fosse eu, a minha cabecita não ia aguentar e ia desperdiçar o tempo todo em pânico. Pá, mais uma vez esta coisa de ter tempo, eu não entendo onde é que as pessoas ah, vão buscar a informação de que vão ter tempo. Tipo, podem ter, podem não ter. Continuando. Espero mesmo nunca ter de passar por alguma coisa desse género. O problema aqui é se a causa é uma dessas doenças e fico na mesma. Pois, mas isto é uma situação hipotética, portanto, a causa. Ok. Agora, malta, como é um tema leve e gostamos muito de falar sobre isto, pá, vou dividir em 2 episódios. E esta é a última pergunta, de hoje. Achas que seria menos mau morrer queimado ou afogado? Pá, e olhem esta escolha de palavras. Achas que seria menos mau? Porque eu estava a escrever, preferias morrer afogado ou queimado?
Pá, e isto estava a fazer-me uma impressão. Preferias? Não preferia nada. Tipo. Mas pronto, estava à espera que ganhasse Afogado e ganhou com 86%. E vocês disseram aqui várias coisas interessantes. Morrer queimado parece doloroso. Eu gosto como esta resposta faz parecer que morrer afogado não. Tipo, morrer afogado até é na boa. É que tipo, estas são as duas piores. São os dois maus, mas a sensação e a dor de ter a pele queimada é das piores que se pode imaginar. E normalmente a morte por afogamento é mais rápida e indolor, porque assim que deixas de ter oxigênio apagas, enquanto que com o fogo sentes tudo até a dor ser tão insuportável que o teu corpo deixa de conseguir estar consciente. Ok. Eu acho que, tipo, imaginem, a queimadura é uma dor mesmo física, estão a ver? Enquanto que o morrer afogado é tipo aquela cena de não conseguirem respirar, que é algo com que nós nunca tivemos bem que nos preocupar. Tipo, nós já não pensamos nisso, é inconsciente, é uma coisa que nós simplesmente fazemos. E parece que esta resposta, eu acho que foi só para poder justificar melhor a sua escolha. Mas parece que desvaloriza o afogamento. Pá, é horrível, é um desespero, porque lá está, nós nunca tivemos que nos preocupar com isto e de repente estamos a asfixiar sem conseguir fazer algo que sempre fizemos inconscientemente e pá, deve ser horrível. Embora eu também escolhesse morrer afogada, pá, mas ia ser horrível na mesma. Pá, e há aqui uma resposta interessantíssima que eu não sabia nada disto. Dizem que o afogamento nos últimos momentos se sente prazer e parece ser mais rápido do que ser consumido por chamas. Mas muita gente que morre queimada morre primeiro por inalação dos fumos, por isso acabava por ser asfixia. O que eu preferia. Conclusão: essas mortes seriam das piores. Portanto, ok, o queimado acabava por ter as duas coisas, aquela dor física da queimadura e a asfixia. Portanto, ok. Mas eu não sabia nada desta coisa dizerem que o afogamento, nos últimos momentos se sente prazer. Pá, quanto muito é alívio, mas quando sentes alívio, tipo, já não estás cá. Pá, não sei. Depois temos aqui a pessoa tipicamente irónica. Deixa-me ver, tu num ficas sem respirar, mas é rápido, o que é irónico porque nasces de fluidos e morres em fluidos e não provocador, e no outro sentes a tua pele a derreter juntamente com os teus olhos e aos olhos, numa dor agonizante, como se estivesse a ser espetado com milhares de agulhas, acho eu, que parece que nunca tem fim porque apenas estás a esturricar a parte de fora do teu corpo e não os órgãos essenciais, tipo os que provoca logo morte. Opa, não sei o que é que achas. Pá, eu tenho a dizer que, pronto, isto foi recorrente, temos alguém que diz venha ao diabo e escolha, mas temos aqui uma pessoa que justifica o porquê de preferir morrer queimada. Portanto, não é assim tão. Opa, o que é que achas? E a pessoa diz assim: pá, este pá está mesmo escrito, não fui eu que disse. Eu não consigo lidar com ser afogado. Psicologicamente, afogado é pior porque demora mais e tu estás ali tipo, vou ficar sem ar e vou morrer. Portanto, contraditório, porque toda a gente diz que morrer afogado é mais rápido. Pá, eu não sei, nunca experimentei nem um nem outro, portanto, pronto, continuamos. Queimado deve doer mais, mas tenho a sensação que é mais rápido e podes ficar inconsciente com os gases. Pá, que dói mais morrer queimado, tenho a certeza, pá, fogo. Mas é desta maneira que vamos acabar aqui este episódio, por isso, pá, tchauzito.